Louvado seja Deus pela sua vida aqui nessa noite. Parabéns porque você está aqui. Hoje nós vamos entender a cruz, a morte, sangue e ressurreição de Cristo Jesus. Para isso, abra sua Bíblia em João capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 58. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e não beberes seu sangue, não tens vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram.
e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas de Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Aleluia e amém. Nada haveria sem Jesus. Nada aconteceria sem Jesus. Não é haver igreja, não é haver mundo, você não ia existir. Nada ia acontecer se não tivesse Jesus. Nada. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1,16. Vamos abrir a palavra do Senhor lá, ou vocês acompanham aí pelo nosso Data Show. Em Colossenses diz a palavra do Senhor: pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestado. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, sem Jesus nada ia existir, nada. Nem o mundo, nem o planeta Terra, nem o universo, nem eu, nem você, nada existiria. Tudo foi criado em Jesus. E a Bíblia continua confirmando isso. Lá em João, primeiro capítulo, diz assim, que Jesus era o verbo, né? E esse verbo veio estar conosco. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se não existisse Cristo, Jesus, nenhum de nós íamos existir. E Jesus se deu por nós na cruz antes da fundação do mundo. Dá para você entender? Você vai conseguir entender. Jesus se dá por nós antes da fundação do mundo. Eu estou falando que Deus, na sua sabedoria, no seu amor, já providenciou todas as coisas antes da fundação do mundo. Você pensa que Deus, vamos morrer por ele porque o Adão pecou? Não. Antes do pecado de Adão, Deus já se deu por nós. Então, para que o mundo existisse, a pessoa, haja luz. Não. Primeiro assim, haja cruz, para que o mundo possa existir. Para você entender que nós só subsistimos em Cristo Jesus. Então, ele se deu antes que o mundo existisse. Antes que o pecado se formasse, Jesus já se deu por nós. Isso é uma coisa extraordinária. Você olha a palavra de Deus assim, Senhor, será que dá para entender isso? Então, porque você acha que o pecado gerou o amor de Deus, para que o amor de Deus gerasse a cruz de Cristo Jesus? Não. Deus, já sabendo todas as coisas, já se deu por nós. 1 Pedro vai confirmar o que nós estamos falando, diz a palavra do Senhor, que Jesus se dá pelas nossas vidas. 1 Pedro 1, 18, 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, quando Jesus se deu por nós, antes da fundação do mundo. Antes que eu pecasse, Jesus já se deu por mim, se deu por você. Era um plano de Deus para que nós pudéssemos existir, para que o mundo pudesse existir. Em Efésios 1:3, diz a palavra do Senhor: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha que coisa extraordinária. Antes que o mundo nascesse, antes que você pensasse existir, se eu calculasse que bilhões de anos atrás, Jesus Cristo se deu por você. E se dá na cruz.
Porque nós estamos falando da cruz, morte, sangue e ressurreição de Cristo Jesus. E que morte? Morte de cruz. Lá em Filipenses, Paulo Deus vai nos falar, que morte foi essa? Filipenses 2, 5, 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então, Jesus se dá por nós, coloque na sua mente, aprenda isso, antes da fundação do mundo. Porque sem a cruz não ia haver mundo, não ia haver planeta Terra, não ia haver pessoas, nós não íamos existir. Nós existimos em Cristo Jesus. Amém? Se eu quiser perguntar, você existe por quê? Porque Jesus existe. Eu só existo por isso, você só existe por isso. Que às vezes nós queremos botar Jesus em segundo plano. Não, ele é filho de Deus, ele veio amando as nossas vidas. Não. Se ele não existisse, nós não íamos existir. E a cruz vem lá, antes da criação do mundo. Vamos entrar agora no texto. Isso foi para entender o que Jesus fez por nós. O texto nos leva a uma comparação entre o maná e Jesus, o pão da vida. O que era o maná? Quando o povo foi para o deserto, foi caminhar para entrar na terra prometida, Deus sustentou esse povo com o maná. O maná descia do céu todos os dias. Era o pão deles. Eles pegavam o pão e iam comer. Podia juntar pão? Não. Só na sexta-feira que eles pegavam o que ia comer no sábado. Então, não podia juntar. Todos os dias Deus mandava o maná para eles. O maná falhou algum dia? Não. Todos os dias eles comeram. Mostrando a Deus a sua fidelidade. Mostrando a eles que Jesus era fiel, que Deus era fiel com eles. O maná caía do céu porque eles mereciam? Não. Porque Deus amava eles e estava sustentando aquelas vidas. Aí Jesus chega e fala assim, eu sou o pão vivo, eu sou o pão que desceu dos céus. Eles ficaram doidos. Opa, está acontecendo alguma coisa. Aí Jesus fala assim, olha, seus pais comeram maná e morreram. Quem comer o pão da vida, e que esse pão da vida sou eu, não vai morrer. Não vai morrer. Vai ter uma vida eterna. Mas que pão é esse? Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, vai viver eternamente. Aí a gente vai lá no versículo 57, a gente vê essa expressão de Jesus falando. E que vida eterna é essa? Que a gente fala em vida eterna, é uma vida que nunca vai se acabar? Certo. Mas Jesus só tem participação em nos dar a vida? Não. Diz a palavra de Deus assim, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando diz vida eterna, Jesus está falando o seguinte, olha só, eu vou comer o pão, que é Cristo Jesus, vou estar com Jesus, vou ter Jesus na minha vida e vou ter uma vida eterna. Amém. Mas a minha vida eterna não é só eterna, eu vou viver eternamente dependendo de Jesus, porque Jesus é que dá vida, Jesus que gera vida. Até na eternidade eu vou me alimentar e viver de quem? De Jesus. De Jesus. Então, a sua morte, o seu sangue e a sua ressurreição me traz vida. Me traz vida. Você é fruto de quê? Da morte, do sangue e da ressurreição de Cristo Jesus. Todos nós. Aí eu pergunto a vocês, quando sabemos se alguém perdeu a sua fé em Cristo Jesus? Tem gente que perde a fé em Cristo Jesus. Aí as pessoas falam assim e declaram, Deus vai me ouvir porque eu fiz jejum.
esse já perdeu a fé em Cristo Jesus. Deus não vai ouvir ele porque ele fez jejum. Deus te ouve porque você é fruto da morte, do sangue e da ressurreição de Cristo Jesus. Por isso ele te ouve. Por isso ele te ouve. Deus vai me atender porque eu faço sacrifício. Meus irmãos, quem fez sacrifício foi Jesus na cruz. Não é você que está fazendo sacrifício, não. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, sacrifício para o Senhor Jesus. É a mesma coisa quem dá o dízimo, achando que, vou dar o dízimo e vou, está ganhando isso, aquilo. A bênção de Deus traz prosperidade. Deus vai te abençoar e você vai ser próspero. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece teu coração. Deus vai me abençoar porque eu estou fazendo uma corrente de oração. Não. Você já perdeu a fé em Cristo Jesus. Deus vai te abençoar porque você é fruto da morte, do sangue e da ressurreição de Cristo Jesus. Então eu não posso perder a minha fé. Deus vai me responder, Deus vai me ouvir, Deus vai me socorrer, porque eu fiz isso, porque eu estou andando direito, porque eu fiz aquilo. Não, não, não. Deus faz tudo isso porque você é fruto desse amor, dessa cruz. Porque você olhou para a cruz, e na cruz você viu o amor de Deus. E você foi atraído por esse amor, e você recebeu esse amor. E eu posso aí dizer o contrário, quem te recebeu foi Jesus. Muitas vezes você aceita Jesus. Jesus que tem que nos aceitar. Tem que começar a pregar o contrário. Fala para Jesus te aceitar, senão tu vai para o inferno. E é uma verdade. E é uma verdade. Então, quando as pessoas perdem a fé em Cristo Jesus, é porque elas andam à procura dessas coisas. Então, Deus me ouve, Deus me atende, Deus me socorre, Deus está comigo. Por quê? Porque eu sou fruto. Sou fruto da morte, da cruz, do sangue, da ressurreição de Cristo Jesus. E eu preciso viver isso. E o viver se chama hoje. Viver se chama hoje. O ontem já se foi. Ontem acabou. O hoje é que eu vivo hoje. O amanhã existe? O amanhã não existe, não. Porque amanhã vai ser de novo hoje. Dá para você entender? Você vai viver o amanhã? Você vive hoje, amanhã você não sabe se vai viver. Você pode até dizer, se Deus quiser, se Deus me der saúde, se for o querer de Deus, amanhã eu existirei. Mas o amanhã se tornará hoje. Por isso a palavra de Deus disse, hoje, se ouvis a minha voz, faça o quê? Não endureçais o vosso coração. Então eu não vivo nem ontem, nem vivo amanhã. Eu vivo hoje, você vive hoje, você vive hoje, você vive hoje. Então tem que viver pela fé em Cristo Jesus, hoje, amanhã não sei se eu vou existir. Então amanhã não existe. Amanhã vai chegar, é um novo dia? É hoje de novo. É hoje de novo. E assim nós vamos vivendo. E eu só tenho essa vida em Cristo Jesus. Você está vivo? Assim, graças a Deus. Exatamente isso. Porque quando o apóstolo Paulo chega lá no templo, ao Deus desconhecido, ele diz para ele assim, olha só, eu vim falar de um Deus que dá vida. Um Deus que dá vida. Que vida é essa? Te dá essa vida que você está aqui, ó. Se você respira, porque Ele te dá vida. Deus tem o poder e o controle da vida em suas mãos. Se você está vivo, se você está respirando, é bênção de Deus, Deus te dá vida. Vou até ler esse versículo, está em Atos 17, 24, para você ficar bem ciente disso. Você está vivo porque Deus permite que você esteja vivo. Eu estou vivo porque isso, porque eu me cuido, nada disso. Você está vivo porque Deus te dá vida. Atos 17, versículo 24 e 25. Ao Deus desconhecido,
Pois esse que adorais sem conhecer, e precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. Eu preciso de Deus, preciso de muitas coisas, preciso de você, mas Deus não precisa de nada. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se você respira, é Ele que te dá vida. Ele que te dá essa vida para você viver. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vós, poetas, tem dito, porque dele também somos geração. Então, ele te dá a primeira vida, que é a vida da existência. Depois, ele te dá a segunda vida, Efésios 2:1. Que outra vida é essa? Ele vos deu vida, agora sim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tem gente que está vivo, mas está morto. Ele tem a vida de respiração, mas ele está morto, porque ele está sem Deus. Ele está morto. Porque se ele sair desse mundo sem Deus, ele vai ficar longe de Deus eternamente também. Então, este está morto, está vivo, mas está morto. Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, ele me deu vida, vida em Cristo Jesus. E com essa vida, o que eu posso fazer com ela? Preste atenção. Primeira vida tem respiração. Eu ando, eu como, eu me movo. Com a segunda vida, é a vida que Deus me deu. E com essa segunda vida, eu posso enfrentar o diabo. Posso ou não posso? E para isso que a gente deu essa vida, para tu enfrentar ele mesmo. Hoje nós vamos acabar com o medo do diabo também aqui nessa igreja. Você vai sair, todo mundo aqui vai sair feliz da vida. O pessoal tem um medo do diabo, não sei porquê. Não é verdade? Sabe por que pintaram de vermelho, botou um garfo nele, aquele chifre, né? Ele joga fogo pela boca. Isso aí, estou com medo dele. Paulo Deus diz assim, sujeitai-vos a Deus, com a minha vida que eu tenho, vou me sujeitar às coisas de Deus, e o diabo faz o quê? Vou resistir ao diabo, vou resistir. Ele vai fazer o quê? Ele vai embora, ele vai fugir, gente. O diabo vai fugir de você. Eu acho que o pessoal entendeu o versículo errado, o pessoal fica fugindo do diabo. Né? E ali estão botando olho gordo. Né? E olho gordo sai para lá. Que mané olho gordo? Que mané olho gordo? Ah, tu tem que botar uma coisa de arruda, senão vai fazer mal para você. Que vai fazer mal para mim? O diabo não está querendo nem me ver. Mas é verdade. Ele não quer te ver, não. Porque você vai resistir a ele, ele vai fugir da tua vida. Aí você fala assim, mas pastor, nós caímos, as tentações chegam nas nossas vidas, e às vezes eu peco, às vezes não, pecamos todos os dias, eu também peco. Quando eu pecar, eu vou dizer o que para o pecado? Eu sou fruto da morte, do sangue e da ressurreição em Cristo Jesus. Toda vez que você pecar, você pode falar isso. Porque toda vez que você pecar, o perdão vai estar te esperando. É uma coisa extraordinária, Deus. É uma coisa extraordinária. Então eu peco, estou condenado aí para o inferno? Não, claro que não. Se você é de Jesus, tira isso da sua mente. Você jamais está condenado para o inferno. Você é de Deus. Você está indo para os céus. Então, eu vou vencer, porque o perdão está me aguardando. Quando o filho pródigo estava lá, na sua tristeza, no seu pecado, comendo com os porcos, estava longe, o que ele falou? O que ele declarou? Pai, pequei contra ti, vou voltar para o meu pai e dizer, pai, eu pequei contra ti. Eu não quero ouro, eu não quero seu dinheiro, eu só quero o teu perdão. E quando aquele filho chega lá, ele é abraçado, ele é amado, a coisa extraordinária.
Vai me lembrar o pastor Valdomiro Mota, quando era criança, que o filho abandonou o pai, largou tudo, desprezou todas as coisas. Ele falou assim: pai, eu quero voltar, mas eu tenho medo de tu não me receber. Lembra daquela velha mangueira? Se tu quer me receber e vai me perdoar, eu vou passar de trem para não ficar envergonhado, não chegar aí e ser lançado fora. Tu colocas uma bandeira naquela mangueira, porque eu vou passar de longe e vou ver. E ele pegou o trem e foi se aproximando da sua casa. E quando ele avista a mangueira, estava cheia de bandeira. Se meu filho, tu é sempre amado, tu é sempre perdoado, sempre. Então, toda vez que eu cair, o perdão de Deus vai estar me aguardando, te aguardando. E a palavra de Deus, ó, se teu coração te acusa, maior é o Senhor. Vamos sair dele, vamos viver esse perdão de Deus. E a Bíblia nos fala sobre isso. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E que mais? E nos justificar. Jesus morreu para perdoar meus pecados, ressuscitou para a minha justificação. Eu sou justificado em Cristo Jesus. E quando eu digo que eu sou fruto da morte, do sangue e da ressurreição de Cristo Jesus, é porque a palavra diz que o sangue de Jesus me lava de todo o... Aleluia. Então, nessa condição, eu posso enfrentar a vida. Baseado em que eu vou enfrentar a vida? Eu gostaria que você pudesse enfrentar a vida baseado que você é fruto da morte, do sangue e da ressurreição de Cristo Jesus. Uns dizem que vão vencer a vida baseado, meu pai me banca, meu pai tem dinheiro. Outros dizem que eu tenho um bom salário, então eu posso inventar a vida, eu posso viver a vida. Outros, não, da sorte, outro no conhecimento que eu adquiri. Paulo Deus diz, não é nada disso. Não é nada disso. Você vai enfrentar a vida, vai enfrentar as coisas da vida, porque Deus está contigo. Porque Ele é o Senhor da tua vida. Porque você é fruto dessa bênção. Mas aí você pode dizer também para mim, mas pastor, tem pessoas que estão abatidas, tem pessoas que vão ficar enfermas, as dificuldades vão chegar na minha vida, e vão chegar mesmo, mas a palavra de Deus diz assim, olha só, olhe e preste atenção, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não vão prevalecer contra a tua vida. Mais uma vez nós entendemos errado. A porta é uma proteção. Quem está com a porta do inferno é o diabo. Quem ataca o inferno? É você, sou eu, é a igreja de Cristo Jesus. Dá para você entender? O diabo vai fechar a porta. Aí você vai lá no inferno. O que é ir no inferno? O que é no inferno? O que a porta do inferno vai prevalecer contra você? Você acha que tem um monte de pessoas que não têm Jesus no coração, estão prisioneiros de Satanás. Então, quando você fala do amor de Deus para essas vidas, e ela aceita Jesus, a porta do inferno não resistiu ao poder de Deus. Deus salvou aquela vida. Quem ataca o inferno somos nós. Quem tem medo de nós é Satanás, ele que tem medo de nós. Ele tem medo da sua adoração, do seu louvor. Ele tem medo quando você começa a ler a palavra de Deus. Ele tem medo quando você abre a tua boca e fala desse poder de Deus. Ele tem medo, porque ele sabe que por mais que ele resista, não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos o fruto da morte, do sangue e da ressurreição de Cristo Jesus. Então,
quem tem medo de nós é o inferno. Ensinar errado, que a igreja fica com medo de Satanás. Então, ele que coloca a porta para se proteger, e nós vamos lá na porta e vamos abrir aquela porta. Aquela porta não vai prevalecer contra o poder de Deus, contra a ação do poder de Deus. E você, a tua vida quer colocar diante do Senhor. Então, por isso, Deus disse, ó, Jesus é o pão da vida. Graças a Deus, você e eu comemos o pão da vida. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Vamos passar alguma dificuldade? Vamos. Mas nós vamos prevalecer. E vamos vencer as portas do inferno. Eu termino dizendo para a igreja que eu prevaleço contra Satanás quando eu oro, quando eu leio a palavra de Deus, quando estou reunido como igreja, num só corpo. Eu estou prevalecendo contra o inferno. Estou vencendo o inferno. Então, quando a tua vida está aqui, eu vou convidar você a se colocar de pé e dizer assim, quando eu estou aqui, eu estou vencendo o inferno. Então, se coloca de pé e fale isso. Eu estou vencendo o inferno. As portas desse inferno não vão prevalecer, porque você é de Deus, você é do Senhor.